Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O sangue na neve não era meu. Pelo menos não todo ele. Enquanto eu olhava para minhas mãos trêmulas, o vermelho vivo contrastava com o branco imaculado que cobria tudo ao meu redor. A cabeça latejava, não apenas pela temperatura que devia estar beirando os 15 graus negativos, mas também pela certeza terrível que começava a se formar em minha mente. Alguém havia gritado. Eu havia gritado? Ou foi apenas o vento uivando entre os pinheiros congelados? O pequeno gravador em meu bolso ainda estava ligado, a fita girando silenciosamente, capturando minha respiração irregular. Foi quando percebi, a voz na gravação não era a minha. E as pegadas que se afastavam na neve, eu não me lembrava de tê-las feito. Você não está sozinho aqui em cima, sussurrou uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Nunca esteve. Me recebeu como uma lâmina afiada contra a pele quando saí do carro. A neve acumulada chegava aos meus tornozelos e cada respiração produzia uma nuvem de vapor que se dissipava rapidamente no ar gélido. Ajustei o cachecol em volta do pescoço e olhei para cima, para a silhueta da cabana que mal se destacava contra o céu cinzento e pesado. Paz e tranquilidade, murmurei para mim mesmo. Exatamente o que o médico receitou. Dr. Harmon havia sido específico. Isolamento, distância da cidade, sem distrações. Seu cérebro precisa de silêncio, Sr. Foster. Completo silêncio para se recuperar. Ele não mencionou que o silêncio poderia ser ensurdecedor, ou que a solidão poderia ter peso. Arrastei minha mala pela neve, deixando um rastro irregular até a porta da cabana. A chave girou com dificuldade na fechadura congelada. Quando finalmente consegui abrir, o rangido da madeira velha ecoou pelo espaço vazio. O interior estava tão frio quanto o exterior. Depositei minha mala no chão e examinei o lugar que seria meu lar pelos próximos 10 dias. Uma sala pequena com sofá desgastado, lareira de pedra, cozinha compacta em um canto. Um corredor curto levava ao que eu presumia ser o quarto e o banheiro. Simples, isolado. Perfeito. Comecei a organizar minhas coisas meticulosamente. Medicamentos alinhados na mesa de cabeceira, os comprimidos brancos para dormir, os azuis para a ansiedade, os amarelos para... Bem, o Dr. Harmon não havia sido muito claro sobre esses. Para manter os pensamentos intrusivos sob controle, foi tudo o que ele disse. Coloquei meu pequeno gravador de voz na mesa. Dia 1 na cabana, falei enquanto pressionava o botão de gravação. O objetivo é simples, descansar, recuperar e esquecer. O vento assobiou lá fora, fazendo as janelas vibrarem sutilmente. Por um instante, tive a impressão de que ele carregava um sussurro, quase como se alguém estivesse pronunciando meu nome. Foster, balancei a cabeça, afastando a sensação. Cansaço da viagem, nada mais. Eu estava completamente sozinho aqui, a quilômetros de qualquer vizinho. Era disso que eu precisava, não era? Depois do incidente no trabalho, depois das noites sem dormir, depois daqueles estranhos lapsos de memória que me deixavam confuso e assustado. Você está seguro aqui, disse em voz alta para o cômodo vazio. Foi quando notei. Na poeira fina que cobria a mesa de centro, havia uma marca, uma impressão digital que não era minha, recente. E então o telefone que eu tinha certeza de não funcionar nesta área remota, tocou, estridente e invasivo, no silêncio absoluto da cabana. Já era minha segunda noite na cabana, quando os sonhos começaram. No primeiro eu caminhava pela neve profunda, subindo cada vez mais alto na colina. Meus pés estavam descalços, mas estranhamente não sentia frio. A lua cheia iluminava o caminho à minha frente, projetando sombras azuladas que pareciam se mover por conta própria. No topo da colina havia uma árvore solitária, um pinheiro antigo e retorcido. Algo pendia de seus galhos. Enquanto me aproximava, percebi que era um pequeno gravador, idêntico ao meu, balançando suavemente mesmo sem vento. Acordei sobressaltado, suando apesar do frio que dominava o quarto. A lareira havia se apagado durante a noite, e eu podia ver minha respiração no ar. Por um momento permaneci deitado, ouvindo. A cabana estava em silêncio absoluto, demasiado silêncio. Foi quando notei o gravador em minha mão. Não me lembrava.
de tê-lo trazido para a cama. Pressionei o botão de reprodução com dedos trêmulos. Sua medicação não está funcionando, Sr. Foster, disse uma voz que não era a minha. Você sabe o que acontece quando não toma seus remédios corretamente. Larguei o aparelho como se tivesse me queimado. Aquilo não era possível. Eu estava sozinho na cabana, tinha certeza disso. Chequei todas as portas e janelas antes de dormir, um hábito que desenvolvi desde o incidente. O telefone tocou novamente, me fazendo pular da cama. Desta vez atendi. Alô? Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Silêncio do outro lado. Então, uma respiração. Lenta. Deliberada. Quem é? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Você sabe quem é, respondeu a voz. A mesma, do gravador. Estou vindo para cima, esta noite. A linha ficou muda. Com as mãos tremendo, engoli 2 comprimidos azuis sem água. Precisava me acalmar, racionalizar. Telefones antigos como este podiam captar interferências. O gravador provavelmente tinha registrado algo de uma visita anterior. Explicações lógicas existiam. Forçando-me a respirar lentamente, saí da cama e caminhei até a sala. Foi quando notei as pegadas molhadas no chão de madeira. Pegadas que entravam pela porta da frente e seguiam pelo corredor, até meu quarto. Senti o sangue gelar nas veias. Não eram minhas. Eram muito menores, como de criança. Segui-as de volta até a porta principal. Estava trancada exatamente como eu a deixara. A neve do lado de fora estava intocada, sem qualquer sinal de passagem recente. Voltei para dentro, determinado a checar cada canto da cabana. Foi quando encontrei, sob a mesa da cozinha, uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava esta mesma cabana e na frente dela uma família, pai, mãe e uma criança pequena, um menino de uns 8 anos. Virei a foto. No verso, uma caligrafia infantil. Pai, mãe e eu antes do acidente na colina. Vou sentir saudades para sempre. A data escrita era 1963. Algo na imagem do menino me perturbou profundamente. Seus olhos tinham algo familiar, como se eu já os tivesse visto antes, talvez em um espelho. Um barulho no sótão me fez olhar para cima. Passos leves, de criança. O Dr. Harmon havia dito para não interromper a medicação em hipótese alguma. Olhei para os comprimidos amarelos alinhados na mesa de cabeceira. Para manter os pensamentos intrusivos sob controle, ele dissera. Engoli 2 de uma vez. A tempestade chegou na manhã seguinte, violenta e implacável. Rajadas de vento açoitavam a cabana, fazendo a estrutura inteira gemer e ranger como se estivesse viva. A neve caía em um ritmo frenético, acumulando-se rapidamente contra as janelas, até que a luz do dia se tornou apenas uma sugestão difusa. Eu estava efetivamente preso. Tentei manter a calma organizando minhas anotações na mesa da sala. O Dr. Harmon havia sugerido que eu escrevesse todos os dias, como uma forma de exteriorizar os pensamentos problemáticos. Mas as palavras não vinham. Em vez disso, encontrei-me desenhando obsessivamente aquela árvore do meu sonho, repetidas vezes, cada versão mais detalhada e distorcida que a anterior. No último desenho, havia uma figura pequena pendurada em seus galhos. O telefone tocou novamente. Desta vez não atendi. Deixei-o tocar até parar e então, no silêncio que se seguiu, escutei com clareza passos no telhado. Pequenos, saltitantes, como se alguém ou algo estivesse brincando lá em cima. Não há ninguém lá, disse em voz alta, tentando convencer a mim mesmo. É apenas o vento ou a neve caindo dos galhos. Mas então, ouvi a risada, aguda e infantil, vinda de todos os lados da cabana ao mesmo tempo. Peguei um dos comprimidos, amarelos com as mãos trêmulas, e o examinei sob a luz fraca da lâmpada. Havia algo escrito no comprimido, tão pequeno que eu nunca havia notado antes. Peguei uma lupa da minha mala e olhei mais de perto. Não confie nas suas memórias. Derrubei o comprimido como se fosse venenoso, meu coração batendo descontroladamente. Isso não era possível. Medicamentos não tinham mensagens gravadas neles. Eu estava perdendo a sanidade. O Dr. Harmon havia me avisado sobre isso.
Se você começar a questionar a realidade, Sr. Foster, é um sinal de que está regredindo. Ele havia me olhado com uma intensidade inquietante quando disse isso. Desesperado por alguma ancoragem na realidade, peguei meu telefone celular. Como esperado, não havia sinal. Mas havia algo que eu não tinha notado antes. Várias fotos no meu álbum que eu não me lembrava de ter tirado. A primeira mostrava a colina Ravenbrook, sob um céu noturno, fotografada de longe. A segunda era da cabana capturada entre as árvores. A terceira mostrava uma janela da cabana, de fora para dentro, com um rosto observando. Meu rosto. A quarta era de mim dormindo na cama da cabana. Todas datadas de 3 meses atrás, mas eu nunca havia estado nesta cabana antes. Tinha certeza disso. Ou tinha. Uma batida na porta me fez pular. 3 batidas leves, como se feitas por uma mão pequena. Não há ninguém lá fora, murmurei. Ninguém poderia estar lá fora nesta tempestade. As batidas vieram novamente, mais insistentes. Contra todo bom senso, me aproximei da porta. Com a mão na maçaneta, hesitei. Quem está? Hey? Perguntei, a voz quase inaudível. Sou eu, respondeu uma voz infantil. Você me deixou aqui fora por tanto tempo. Por que você me deixou, papai? Papai, eu não tinha filhos, nunca tive. Está tão frio, continuou a voz. Por favor, deixe-me entrar. Algo sobre aquela voz despertou uma memória distante, enterrada, em algum lugar profundo da minha mente. Uma memória que doía, que queimava como gelo contra a pele nua. Minha mão tremeu na maçaneta. Abri a porta. Não havia ninguém lá. Apenas a neve caindo e a escuridão engolindo a colina. Mas ao olhar para baixo, vi pegadas pequenas que se afastavam da cabana, subindo em direção ao topo da colina. Sem pensar, peguei meu casaco e saí. Precisava seguir aquelas pegadas. Precisava saber. O vento cortava como lâminas através de minhas roupas enquanto eu seguia as pegadas infantis colina acima. A neve chegava aos meus joelhos em alguns pontos, tornando cada passo uma batalha. A temperatura devia estar beirando os 20 graus negativos e minha respiração congelava instantaneamente, formando uma crosta de gelo no cachecol que cobria meu rosto. Mas eu não podia parar. Algo me impulsionava para a frente, uma compulsão que ia além da razão. As pegadas continuavam perfeitamente preservadas apesar da tempestade, como se tivessem sido impressas na neve segundos antes de minha passagem, como se estivessem sendo feitas apenas alguns passos à minha frente, por alguém ou algo que eu não conseguia ver. A cabana desapareceu na brancura quando olhei para trás. Eu estava sozinho no meio da tempestade, seguindo rastros que não deveriam existir. Foi quando percebi que havia esquecido meus medicamentos. Um lapso de memória me atingiu como um golpe. Eu já havia estado aqui antes. Não há uma semana, nem 3 meses atrás. Há 5 anos com minha esposa e meu filho. Não, murmurei cambaleando na neve. Não é verdade. Não tenho filho. Nunca tive. Mas outra memória emergiu, tão vívida quanto a nevasca ao meu redor. Um menino pequeno correndo à minha frente nesta mesma colina, rindo. Sua voz clara como um sino. Vamos, papai! Mais rápido! Um acidente. Estava tão escuro. A neve caía com tanta intensidade. O menino correu à frente, muito à frente, perto do precipício. Pare! Gritei tanto para a memória quanto para mim mesmo. Não é real! Mas as pegadas continuavam, agora subindo mais íngremes em direção ao topo da colina. E lá estava, ela, a árvore do meu sonho. Um pinheiro antigo e retorcido, seus galhos pesados de neve, parecendo braços esticados sob o peso de uma culpa insuportável. Ao me aproximar da árvore, o vento diminuiu abruptamente, como se eu tivesse entrado em um bolsão de ar parado. O silêncio era absoluto. Sob a árvore, a neve havia derretido em um círculo perfeito, revelando o solo congelado. E no centro, parcialmente enterrado, estava um pequeno gravador, idêntico ao meu. Minhas mãos tremiam não apenas de frio quando o peguei. Pressionei play. Pai, veio a voz infantil. Por que você não me salvou? Você viu que eu estava perto da borda. Você sabia. Um soluço escapou de minha garganta. As memórias vieram em avalanche agora, inegáveis. Nathan, meu filho de 7 anos.
Esta colina, a visibilidade zero. Ele correu à frente, animado com a aventura. O grito, o silêncio que se seguiu. O gravador continuou. Mamãe nunca te perdoou. Eu sei que foi por isso que ela se foi. Mas eu perdoo você, papai. Só quero que você lembre, que você aceite. As lágrimas congelavam em meu rosto enquanto a verdade se cristalizava em minha mente. O incidente no trabalho que o Dr. Harmon mencionava não era realmente no trabalho. Era o colapso que tive no 5º aniversário da morte de Nathan, quando finalmente quebrei após anos, fingindo que ele nunca existiu, os comprimidos amarelos, para manter os pensamentos intrusivos sob controle. Não eram pensamentos intrusivos, eram memórias. Memórias que eu havia enterrado tão profundamente que precisava de medicamentos para mantê-las sepultadas. O vento voltou subitamente, uivando através dos galhos como um lamento. Olhei para cima e vi algo que não havia notado antes. Amarrado no galho mais alto, balançando violentamente com a tempestade, estava um pedaço de tecido vermelho, o cachecol de Nathan, aquele que ele usava naquele dia. Um movimento na periferia da minha visão me fez virar. Por um instante, entre os redemoinhos de neve, vi uma pequena figura observando-me, vestindo um casaco azul. Nathan? Sussurrei, estendendo a mão. A figura recuou para a tempestade, e então ouvi o grito, o mesmo grito que me assombrava em pesadelos que eu não conseguia lembrar ao acordar. O som de uma criança caindo. Corri em direção ao grito, tropeçando na neve profunda. A borda da colina apareceu subitamente à minha frente. Um precipício íngreme que descia por quase 30 metros até as rochas abaixo. A visão me atingiu com uma clareza terrível. Eu havia estado exatamente aqui, neste mesmo ponto, 5 anos atrás. Havia visto Nathan correndo na direção do precipício. Poderia ter gritado, alertado-o, mas algo em mim hesitou. Apenas um segundo, um breve momento de hesitação que eu nunca consegui explicar para minha esposa, para a polícia, para mim mesmo. Um segundo que custou tudo. A neve sob meus pés cedeu abruptamente. Senti meu corpo inclinar-se para frente sobre o abismo. No último instante, me agarrei a uma raiz exposta pendendo sobre o vazio. E então vi, entre os flocos de neve que caíam, uma pequena mão estendida em minha direção. Nathan, pendurado de alguma forma na face do penhasco, me olhando com os olhos amplos e assustados. "Pegue minha mão, papai", ele disse. "Desta vez não hesite." O tempo pareceu congelar naquele momento. Meus dedos, dormentes pelo frio, agarravam-se à raiz com uma força que eu não sabia que ainda possuía. Abaixo de mim, o abismo parecia pulsar, como se fosse uma criatura viva esperando para me devorar. E ali, pendendo no ar entre flocos de neve, estava a mão de Nathan. Seria real? Ou mais uma manifestação de minha mente fragmentada? "Por favor, papai." A voz infantil tremeu. Estou escorregando. A hesitação, aquela mesma hesitação fatal de 5 anos atrás, ameaçou me paralisar novamente. Mas desta vez estiquei meu braço. Meus dedos tocaram os dele, frios, tão frios que pareciam feitos de gelo, mais sólidos, reais. Agarrei sua mão com força. "Eu te seguro", prometi, minha voz quebrando com a emoção. "Não vou te soltar desta vez." Um sorriso se espalhou pelo rosto pálido de Nathan, mas não era o sorriso inocente que eu me lembrava. Havia algo estranho nele, algo que fez meu sangue gelar mais do que o vento cortante. "Bom", disse ele, e sua voz mudou, tornando-se mais profunda, mais adulta. "Porque você está vindo comigo agora." Posamente forte, inumano. Em vez de eu puxá-lo para cima, ele começou a me puxar para baixo, em direção ao precipício. "Nathan, não!" gritei, lutando para manter meu apoio na raiz. "Você me deixou cair." A voz não era mais a de Nathan, mas algo antigo e cheio de malícia. "Agora é sua vez." A compreensão me atingiu como uma avalanche. Não era Nathan. Nunca foi. Algo estava usando a imagem dele, alimentando-se de minha culpa, de meu remorso. A colina Ravenbrook, as histórias locais me vieram à mente agora. Histórias que eu havia ignorado quando aluguei a cabana. Sobre como ela atraía pessoas com traumas, com culpas profundas, como se alimentava delas.
A raiz começou a ceder. Em um momento de clareza desesperada, peguei o pequeno gravador que havia guardado no bolso e o apertei com força. Você não é meu filho, disse, encarando. Aqueles olhos que agora brilhavam com uma luz que não era humana. Nathan está morto, e nada do que eu faça pode trazê-lo de volta. Nem mesmo minha própria morte. A criatura rosnou, seu rosto se contorcendo em uma máscara de fúria que nenhuma criança poderia produzir. Mas você quer morrer, sibilou. Parte de você quer pular. Sempre quis desde aquele dia. Ele estava certo. Havia uma parte de mim que desejava o fim, que acreditava que merecia punição pelo momento de hesitação que custou a vida de meu filho. Mas havia outra parte que sabia que Nathan, o verdadeiro Nathan, nunca desejaria isso. Perdoe-se. Uma voz suave sussurrou ao meu ouvido. Não era a voz da criatura, mas a de minha ex-esposa, Clara. Uma memória? Uma alucinação? Nathan, não te culparia. Só eu fiz isso e eu estava errada. A raiz cedeu mais um pouco. Eu tinha segundos antes de cair. Estou cansado de fugir, disse para a criatura. Cansado de esconder minhas memórias com medicamentos. Cansado de negar quem sou e o que fiz. Soltei a raiz. Por um instante, senti meu corpo cair. A gravidade me puxando para o abismo. A criatura sorriu, triunfante. Mas em vez de segurar sua mão, agarrei o tronco de um pinheiro jovem que crescia na lateral do penhasco, meus dedos se fechando em torno da casca áspera. O impulso fez meu corpo bater contra a parede rochosa, enviando ondas de dor pelos meus membros, mas segurei firme. O rosto da criatura se contorceu em fúria quando percebeu que eu não cairia. Sua forma tremulou, mudando, revelando por um instante algo que não era nem remotamente humano. Uma figura escura e distorcida, com membros longos demais e vazios onde deveriam estar os olhos. Você ainda vai cair, rosnou. Todos vocês caem no final. Não hoje, respondi, começando a me içar lentamente pela encosta íngreme. A tempestade pareceu intensificar sua fúria, como se respondesse à raiva da criatura. A neve caía agora em um frenesi, quase sólida em sua intensidade. O vento uivava tão alto que abafava todos os outros sons. Foi quando escutei, ou senti, outro sussurro, tão próximo que poderia estar dentro de minha própria cabeça. Corra, papai. Corra agora. A voz de Nathan. A verdadeira voz de Nathan. Senti uma calidez se espalhar por meu peito, mesmo contra o frio brutal da tempestade. Escalei o restante da encosta com uma força renovada. Quando alcancei o topo, vi a criatura. Agora, completamente transformada em algo inumano, rastejando pela neve em minha direção. Mas também vi algo mais. Um caminho iluminado pela lua, que ocasionalmente rompia as nuvens da tempestade, descendo a colina em direção à cabana. Corri. Mais rápido do que jamais pensei ser capaz, tropeçando e escorregando na neve profunda, mas sempre me recuperando. Atrás de mim, ouvi um uivo que não era nem do vento nem de qualquer criatura terrena. Chegando à cabana, tranquei a porta e empurrei um armário pesado contra ela. As janelas estremeceram quando algo pesado se chocou contra a parede externa. Uma vez, duas vezes. A madeira gemeu ameaçando ceder. Meus olhos caíram sobre os frascos de medicamentos na mesa, os comprimidos brancos, azuis e amarelos, minhas prisões químicas. Num impulso, os joguei na lareira e acendi o fogo. Enquanto as chamas consumiam os medicamentos, um cheiro acre encheu a cabana. As batidas nas paredes intensificaram-se e ouvi o som de garras, ou seria de unhas, arranhando as janelas. O pequeno gravador em meu bolso aqueceu de repente, quase queimando através de meu casaco. Tirei-o, notando que estava gravando sozinho, o pequeno LED vermelho piscando na escuridão. Quando pressionei play, não era minha voz que saiu, nem a da criatura. Era a voz de Nathan, meu verdadeiro filho. Não foi sua culpa, papai. Nunca foi. Por favor, viva. E então, como se suas palavras fossem um amuleto, as batidas pararam. O vento diminuiu. O silêncio retornou, diferente de antes. Não opressivo, mas pacífico. Caminhei até a janela e olhei para fora. A tempestade havia cessado abruptamente, como se nunca tivesse existido.
A lua cheia iluminava a colina coberta de neve, transformando-a em um mar prateado, belo, sereno. No topo da colina, o velho pinheiro se destacava contra o céu, mas agora parecia diferente, menos ameaçador, mais como um sentinela. E por um instante, apenas um breve momento, vi uma pequena figura ao lado dele, acenando para mim antes de se desvanecer na luz do luar. Senti as lágrimas escorrerem por meu rosto, mas desta vez não eram de desespero, eram de aceitação, de perdão. Não apenas pelo que perdi, mas pelo que fiz comigo mesmo nos anos seguintes. Quando o sol começou a nascer, lançando tons rosados sobre a neve imaculada, eu soube que poderia finalmente deixar a colina Ravenbrook, não como havia chegado, quebrado, fugindo de memórias, mas como um homem que finalmente encarou seus demônios, tanto metafóricos quanto literais. E se, ao partir, eu escutei a risada distante e feliz de um menino brincando na neve, bem, talvez algumas memórias mereçam ser preservadas, não enterradas. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.